Fala galera, beleza? Felipe Francisco começando mais um vídeo aqui pra vocês e hoje a gente vai falar aí um pouquinho sobre um assunto que todo mundo vem me perguntando. É difícil de eu cravar aí um veredito, mas vamos falar sobre um segundo pico aí, uma segunda onda dessa pandemia aqui no Reino Unido. Como eu já falei, eu não consigo prever aí o que vai acontecer, mas eu acho que é interessante a gente abrir um espaço para bater um papo sobre isso e você também vai poder contribuir com o seu comentário logo aqui embaixo no vídeo, tá bom? Se você é novo por aqui, eu te convido para me seguir no Insta, @Felipe Francisco, segue lá, que eu sempre respondo perguntas, mostro meu dia a dia, tem um monte de coisa interessante lá e eu tenho certeza também que você deveria se inscrever no canal. Se inscreve aqui embaixo, deixa seu like aí, toca o sininho para você receber as notificações. E óbvio, comente nesse vídeo aqui também, vamos debater, vamos falar sobre esse tema aí do segundo pico, tá bom? Vou dar um pouquinho da minha opinião e vamos tentar aí ampliar um pouco esse tópico. Primeiro de tudo, saiu uma notícia agora falando que o governo do Reino Unido pode colocar Portugal novamente na lista de quarentena. Vocês que estão ligados aqui no canal sabem que Portugal ficou fora da lista de exclusão da quarentena, né, dos países que não precisam fazer quarentena por muito tempo, e apenas algumas semanas atrás o pessoal que voltava de Portugal não precisava fazer mais quarentena. E pode ser que eles voltem a essa lista de restrição aí, então o pessoal tem que fazer quarentena novamente. Atualmente não precisa, mas pode ser que isso mude. E isso mostra muito do que eu vim falando aqui, que eu acredito que o Reino Unido ele vai ter medidas restritivas aí, né, relacionadas ao lockdown por um longo período e ele vai alterando conforme as coisas vão acontecendo. Especificamente falando sobre a quarentena, muita gente vai me perguntar, Felipe, até quando vai durar essa quarentena? Gente, a gente não consegue saber. A lei vai ficar lá e vai durar um bom tempo até que a pandemia global se resolva, né? Tem alguma vacina ou coisa do tipo. Mas a lei dos 15 dias vai continuar lá e o que vai alterar vão ser os países que estão na lista. Por exemplo, se você vem do Brasil, você tem que fazer quarentena. Se você vem, por exemplo, sei lá, da Itália, hoje em dia você não precisa fazer quarentena. Mas é bem possível que esses países voltem a essa lista de quarentena, como por exemplo, pode ser que Portugal volte. Então, esse é mais ou menos o approach que o Reino Unido está tendo. E agora, conectando esse assunto com o segundo pico, eu já logo aviso, eu não sou vidente aqui, se eu fosse vidente, eu já ia saber o resultado de todos os jogos do Flamengo aí pra frente e ia facilitar a minha vida. Mas, como eu não sou vidente, não dá pra saber se vai ter um segundo pico. Porém, tudo indica, em todos os outros países da União Europeia que seguiram restrições grandes, teve um segundo pico. Tá tendo na Espanha, tá tendo na Alemanha, acho que na França também, na Itália nem tanto. Então, tem a tendência de ter o segundo pico, ainda porque muitas coisas estão voltando a funcionar aqui no Reino Unido, principalmente grande parte das escolas vão voltar aí a operar em setembro, assim como as universidades. Então, pode ser que exista um segundo pico no número de casos, mas isso significa que teremos um segundo lockdown severo, né? Porque ainda estamos em lockdown, ainda temos restrições, mas ele não está tão severo quanto foi no início do ano. Restaurantes já estão abertos, esportes já podem ser feitos, academias já estão abertas, então não está tão restrito. Bom, eu acredito, né, e os dados mostram que os números já estão voltando a crescer no Reino Unido. Não sei se teremos um pico tão grande quanto tivemos o primeiro, porém eu acredito que o número de casos vai aumentar um pouquinho sim. Mas isso não significa que o número de mortes vai aumentar, porque a gente já entende um pouco melhor o vírus, né? O pessoal já sabe mais ou menos como lidar. E isso também não significa que as restrições vão voltar, porque eu acredito que se a segunda onda não for tão intensa quanto a primeira, pode ser que os restaurantes continuem abertos, assim como outras coisas aí que estavam fechadas, né? Então, eu acredito que o número vai voltar a subir, mas que as restrições elas serão aplicadas conforme os números vão subindo, né? Então, vai fechar alguns outros países, talvez eles restringam alguns outros setores, mas eu entendo que o governo britânico quer evitar fechar qualquer tipo de comércio, porque a economia já foi bem afetada, como vocês viram, e já está, teoricamente, se
recuperando, né? E vamos ver como é que as coisas vão ser daqui para frente. O Reino Unido vem tomando várias medidas, né? Algumas pessoas estão felizes com o jeito que eles lidaram a situação, outras não, nem tanto, mas é evidente que medidas estão sendo tomadas. O pessoal está tendo que trabalhar em casa, o pessoal teve que fechar alguns comércios e provavelmente, se subir novamente, outras medidas serão impostas. Mas eu acredito que, como a gente já está muito acostumado com a situação, não vai ter um lockdown tão severo como a gente teve no início. Ele vai ter lockdown pontual em algumas áreas, até porque a gente já está mais acostumado e a gente não sabe o quão longe vai ser isso. Então, acho que teoricamente no início, quando eles fecharam tudo, eles pensaram que talvez viria uma vacina rápida. Agora a gente já tem que começar a tentar viver com a possibilidade de não existir uma vacina e eles irem talvez gerenciando o caos, né, dessa pandemia conforme ele vai acontecendo, né? Então essa é mais ou menos a minha opinião aí pelo que eu ando pesquisando e vendo sobre essa pandemia. Tem muita coisa em jogo, tem Brexit rolando, tem eleições lá nos Estados Unidos rolando, que como eu falei pra vocês, ela vai impactar bastante no futuro do Reino Unido. Desculpa a bocejada aqui, mas vocês estão ligados que aqui, entre o papo aqui, é como se a gente tivesse sentado numa mesa de bar trocando ideia. Por isso que é importante seus comentários aqui embaixo, né? Mas tem tanta coisa rolando que fica difícil para o governo realmente montar talvez uma estratégia, até porque a gente não sabe como vai ser o futuro, né? Mas essa foi a minha opinião, mas eu quero saber de você. Conta aí pra mim, o que você acha do futuro? Você acha que vai ter um segundo pico? Você acha que se tiver um segundo pico o governo vai travar assim como travou no começo? Será que o governo já está começando a utilizar a estratégia que eles chamam de herd immunity, que é tipo assim, deixa quem pegar pegou, pra galera ficar imune e a gente ser um país aí que não é tão afetado assim, né? Algumas teorias dizem que isso funcionou já em alguns países, mas pode ser que a gente traga esse assunto futuramente aqui. E eu acredito que já teve, infelizmente, muitas pessoas já morreram por causa desse problema, né? Mas o que pudermos evitar para o futuro, melhor, não é? Deixa seu comentário aqui embaixo, vamos bater um papo aí. Fala pra mim o que você tá achando dessa situação e não se esquece de me seguir lá no Insta e se inscrever aqui no canal. Eu conto com o apoio de vocês. Eu tento manter vocês informados sobre tudo que tá rolando aqui no Reino Unido, beleza? Amanhã tem vídeo novo. Vejo vocês no vídeo de amanhã. Aquele grande abraço. Tchau, tchau.